Bem-vindo. Esta é a primeira edição do Janela Econômica do ano 2025, um ano que coincide com o início de um novo ciclo. Para o setor econômico e financeiro, este ciclo abre com uma novidade, que é a separação do setor da economia do das finanças e a criação, ou se quisermos, o regresso do Ministério da Planificação e Desenvolvimento 10 anos depois. Estamos todos ansiosos para sentir o impacto destas medidas. E porque é a primeira vez que cá estamos, vamos nesta edição sumarizar o que aconteceu no país até então, a começar pelas promessas do chefe de Estado para mudar a situação do país. O presidente da República diz que o seu governo vai mapear e negociar todas as concessões e parcerias público-privadas para assegurar que tragam mais benefícios para o Estado e para o povo. Daniel Chapo promete também potenciar o Instituto para as Pequenas e Médias Empresas de meios financeiros para melhoramento do ambiente de negócio. Vamos criar um fórum de transparência do setor de petróleo e gás, instituição na qual farão parte membros do governo, da sociedade civil e outras partes interessadas para discussão e análise de contratos, ganhos do governo e monitoramento do uso de serviços de receitas de petróleo e gás. Temos todos de cuidar melhor o que é nosso. Vamos mapear e renegociar todas as concessões de parcerias público-privadas para assegurar que tragam mais benefícios para o Estado e para o povo. E durante a tomada de posse, o chefe do Estado anunciou uma série de medidas para fortalecer o setor da agricultura. Daniel Chapo promete também proteger os recursos naturais. Promoveremos o investimento privado em portos e caminhos de ferro. Garantiremos o acesso justo e competitivo a estas infraestruturas, tornando-as mais eficientes e competitivas regionalmente. A CTA diz que as recentes medidas anunciadas pelo Banco de Moçambique sobre a taxa mimo devem ser acompanhadas de outras ações para a recuperação econômica, incluindo a reforma da política monetária. O Banco de Moçambique anunciou na segunda-feira última medidas que incluem a redução da taxa de mercado interbancário de Moçambique, vulgo taxa mimo, de 12,75% para 12,25%. Face a esta redução, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, pronunciou-se esta terça-feira em Maputo numa conferência de imprensa. Isto vai permitir estimular a procura de financiamento por parte das empresas, mas também aliviar o serviço da dívida que é suportado pelos mutuários de crédito. Apesar de tratar de uma medida positiva, que vem trazer algum alívio ao mercado e recuperar paulatinamente a confiança, ela peca por ser bastante conservadora. Precisam de ser combinadas e reforçadas com a rápida introdução do Fundo de Garantia Mútua e a médio e longo prazo pela reforma do quadro de política monetária. Na ocasião, a CTA também se referiu à redução da taxa de reservas obrigatórias em moeda estrangeira no Banco de Moçambique de 39% para 29%. Libertando liquidez para a economia, descendo o coeficiente de reservas obrigatórias, vai permitir que o rendimento real das famílias aumente e também vai estimular o crescimento empresarial. O governo vai vender parte das ações das linhas aéreas de Moçambique para o setor empresarial do Estado. Trata-se de empresas, portanto, públicas, que vão do setor privado. Portanto, é o setor empresarial do Estado que vai realizar esta ação. Na verdade, aqui está-se a dar uma forma indireta de gestão, portanto, desta empresa. E o que se prevê é que estas empresas, porque têm autonomia e têm a característica, naturalmente, de empresas que concorrem com o privado, a expectativa que se tem é que elas utilizem regras de gestão das empresas de caráter internacional e, com base nisso, aliás, até os parâmetros a serem utilizados é a gestão internacional e desta forma julgamos que os próprios acionistas poderão não só ter um maior controle sobre o dinheiro que vão gastar ou que vão investir,
mas também que possam naturalmente aplicar as regras de compliance, bem assim de accountability, para permitir que possam acompanhar a vida normal da empresa. Entretanto, o economista Egas Daniel diz que a opção escolhida pelo governo para a recapitalização da LM pode ser de risco se medidas adicionais não forem tomadas para melhorar a gestão e o controle financeiro da empresa. Por outro lado, a CTA diz que, caso seja bem realizada a operação de injeção financeira na LM, a companhia poderá finalmente conseguir acompanhar o crescimento da procura pelos serviços de transporte aéreo e aliviar o turismo nacional. Cerca de 24 horas depois do anúncio da decisão da cedência das ações da Companhia Aérea de Bandeira Nacional para algumas empresas públicas, várias reações começaram a surgir em torno da medida. A CTA elogia a decisão que visa recapitalizar a LM e considera que com a aquisição de novas aeronaves, a empresa poderá acompanhar o crescimento no setor do turismo. Consideramos uma medida muito positiva nesses primeiros 100 dias do governo. O mercado moçambicano está em crescimento. Posso aqui citar exemplo de turismo doméstico, lazer a crescer em cerca de 10%. No caso de 2022 e 2023, houve um crescimento de quase 15%. Portanto, essa capacidade da LAM em responder a esta procura mostrou-se limitada de tal forma que as companhias aéreas do lado estrangeiro, como o exemplo a E-Link, começaram a operar no território moçambicano. Portanto, agora a LAM, de forma competitiva, precisa de captar esta demanda, oferecendo serviços de qualidade e com segurança. Portanto, queremos destacar que este investimento de quase 130 milhões de dólares norte-americanos na LAM seja acompanhado por ações estratégicas, como o caso da promoção do turismo, a respectiva segurança, para que, de facto, seja rentabilizado o mais breve possível. Por seu turno, o economista Egas Daniel diz ser sábia a opção de não perder o total controlo da LM, uma vez que com a privatização, algumas rotas não viáveis, porém importantes para o país, podiam sair da escala da LM. Entretanto, o economista alerta que medidas adicionais devem ser tomadas para que o investimento não seja perdido a médio e longo prazos. Ajustamentos do ponto de vista de gestão operacional, gestão estratégica devem ser considerados. Por exemplo, não se pode assistir novamente decisões estratégicas como compra de um avião cargueiro que depois acumula prejuízos durante um ano sem sequer ter operado. Não se pode, por exemplo, definir rotas não nacionais, por exemplo, a rota para Portugal, que gera prejuízos de cerca de 3 milhões de dólares mensais. Não se pode também incorrer a riscos de as receitas da própria LM caírem em entidades que não estão vinculadas à LM. Então é preciso afinar e refinar os pontos de gestão estratégica e operacional para que tal investimento, sendo feito e sendo suportado por essas empresas públicas lucrativas, seja de facto eficaz. O economista alerta que os prejuízos acumulados da LM, que até 2021 eram orçados em cerca de 350 milhões de dólares, passarão a ser obrigações dos novos acionistas. Naturalmente que as obrigações financeiras passam a fazer parte também e a serem compradas e incorporadas dentro da gestão e das operações e do balanço dessas empresas. Agora, claro, por outro lado, o outro risco é que as demonstrações de resultados dessas empresas vão depois ter que refletir o desempenho da LM. E como nós sabemos que essas empresas também têm, por exemplo, a HCB tem um capital social aberto, está na Bolsa de Valores, seria até natural, se estivéssemos num país sensível, que tem um mercado de capitais sensíveis, será natural até só este sinal de possível aquisição de ações já estaria a despencar o valor das ações da HCB na Bolsa de Valores de Moçambique, normalmente, numa situação normal, para refletir o risco que esta operação representa, existe. Egas Daniel explica que com esta decisão, o governo pode estar a abrir a mão de uma parte dos dividendos que a HCB, CFM e a IMOS canalizavam aos cofres do Estado,
porque estas empresas terão de se dedicar a investimentos na LEM. A crise de moeda estrangeira nos bancos comerciais pode estar a chegar ao fim. A CTA diz ter conseguido convencer com dados o Banco de Moçambique, que há cerca de 402 milhões de dólares em faturas e pedidos de pagamento internacional estagnadas nos bancos comerciais por falta de divisas. Há vários meses que a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique reclama da falta de divisas em moeda estrangeira na banca comercial, o que dificulta o processo de importação de vários bens, incluindo matéria-prima. Na última comunicação, o Banco de Moçambique disse que tal afirmação não era verdadeira e que não havia fatos que provassem tal fato. Esta quinta-feira, a CTA chamou a imprensa para apresentar tais fatos e são eles. A CTA diz que nem entre si os bancos comerciais conseguem trocar divisas em moeda estrangeira nos últimos tempos. Aliás, o volume de operações de permuta desta liquidez de moeda externa entre os bancos comerciais atingiu mínimos históricos segundo trimestre de 2024, com valor estimado de 5,5 milhões de dólares norte-americanos. Isto em si é um primeiro sinal de que liquidez constrangida no sistema. A segunda prova é que os bancos até foram obrigados a comprar dinheiro em moeda estrangeira nos próprios clientes para poderem satisfazer o pedido de pagamentos internacionais. Nos últimos tempos, os bancos compraram mais dinheiro aos seus clientes do que venderam, o que é mau para o negócio. As estimativas mostram que em 2024 os bancos comerciais absorvem dos seus clientes liquidez em moeda externa de cerca de 1,8 mil milhões de dólares norte-americanos, que de forma acumulada tem estado a registrar-se. Refira-se que o padrão da relação dos bancos comerciais com os seus clientes era diferente dos anos anteriores a 2022, onde as compras líquidas eram muito bem menores. Outro sim, a CTA diz ter apresentado uma lista das empresas que têm faturas submetidas à banca comercial sem satisfação. E os pedidos de importação em forma de fatura que deram entrada nos bancos comerciais até terceiro trimestre de 2024 são orçados em cerca de 402 milhões de dólares. Todos eles não foram satisfeitos e a CTA diz ter convencido finalmente o Banco de Moçambique de que não há divisas em moeda estrangeira nos bancos comerciais. Para além das evidências de que a liquidez de moeda externa não está a fluir nos bancos comerciais para os clientes, a CTA também apresentou uma lista de empresas com faturas submetidas aos bancos comerciais para pagamento e que tais solicitações não tinham sido satisfeitas. E a CTA está a recolher faturas estagnadas nos bancos comerciais à espera de aval para o processo de pagamentos internacionais. Esta medida surge depois do encontro que a CTA manteve com gestores do Banco de Moçambique, onde estiveram presentes 15 representantes de empresas com pedidos de importação não satisfeitos nos bancos comerciais. Empresas de indústria de bebidas com faturas de 76 milhões de dólares, seguidas da indústria alimentar com 56 milhões de dólares, são as mais afetadas pela crise de divisas na banca comercial. Os setores que estavam sendo afetados, excluindo o de combustíveis, eram a indústria de transformação, particularmente devido à importação da matéria-prima e equipamentos, bem como o turismo. No caso do setor turismo, as companhias aéreas internacionais suspenderam a emissão de bilhetes em algumas agências a partir de Moçambique, devido à dificuldade de conseguir
repatriar a respectiva receita, que deve sempre ser em contravalor, ou seja, em dólar norte-americano. E tendo-se chegado a este consenso, a CTA volta a exortar as empresas para que submetam novamente as faturas, mas desta vez no escritório sede da CTA, e o prazo é de apenas 5 dias. E dado que o Banco de Moçambique diz que está disposto a resolver os problemas das empresas, porque não vê problemas de liquidez a moeda externa, a CTA deseja convidar todo o setor privado, em particular as empresas de setores afetados com essa problemática de disponibilidade de divisas, para submeter nos nossos escritórios as respectivas cópias para que possam ser encaminhados ao Banco de Moçambique e também para o respectivo pagamento. Queremos sublinhar que nesta data vamos tornar público tanto esta nossa submissão destes documentos e vamos desejar um acompanhamento soberbo como a imprensa tem estado a fazer, porque essa problemática de divisas para nós é igual às reservas obrigatórias que hoje o banco já veio reconhecer ao reduzir pelo menos 10 pontos percentuais. Esta submissão de informação, caro empresário, deverá ser feita aqui na CTA ou por e-mail num prazo de 5 dias, fim dos quais a lista dessas empresas, que nós sabemos que é enorme, terá sido submetido e encaminhado ao Banco Central para consideração e resolução. E a falta de liquidez em moeda estrangeira está aparentemente sem solução. Vamos, no espaço de análise, olhar para esta aparente discordância entre o Banco de Moçambique e a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique. Pois bem, vamos ao espaço de análise. O fato é que o Banco de Moçambique nega que haja falta de liquidez em moeda estrangeira, diz que não concorda com a posição da CTA e, por outro lado, a CTA diz estar a recolher faturas de empresas, faturas que estão estagnadas nos bancos comerciais para poder canalizá-las melhor para o Banco Central. Vamos analisar, portanto, esta aparente crise de liquidez no mercado bancário comercial. Para o efeito, tenho aqui uma convidada, a Teresa Buen, economista. Bem-vinda ao Janela Econômica. Precisávamos chegar a este ponto em que a CTA está a recolher as faturas para encaminhá-las ao Banco de Moçambique. Muito obrigada. Essa medida é inapropriada, julgo inapropriada. Temos que ver onde é que o problema inicia. No início de 2023, o Banco de Moçambique decidiu aumentar a taxa de reserva obrigatória em moeda estrangeira. No início de janeiro a maio, em cerca de 28%. E, para além disso, também decidiu cessar a sua comparticipação na importação de combustíveis, deixando essa responsabilidade integralmente para os bancos comerciais. Essas medidas visavam, primeiro, a reduzir o nível de divisas que se encontravam na posse dos bancos comerciais e, por outro lado, também visava recuperar os níveis de reservas internacionais líquidas que estavam a níveis baixos em valores com importações, que cobriam importações suficientes a cerca de 2 meses. Então, depois disso, meses depois, os bancos comerciais começaram a queixar-se de falta de divisas para atender à demanda no mercado. Portanto, cria-se uma pressão sobre as próprias divisas nos bancos comerciais. Sim. Então, depois disso, o banco, um pouco depois, já em setembro do ano passado, em conferência de imprensa, o governador do Banco de Moçambique afirmou haver, sim, disponibilidade de divisas para atender a economia na posse dos bancos comerciais, e isso era possível confirmar por base em balancetes dos bancos comerciais. Então, quero dizer que o Banco de Moçambique, ele afirma haver disponibilidade de divisas, sim, com base em informações que tem em sua posse. E as medidas que ele toma é com vista a
a garantir a estabilidade da política monetária. E como é que se resolve este assunto? Aparentemente as partes não estão em acordo, o Banco Central não aceita que não haja divisas e a CTA aprova com números que não há dinheiro em moeda estrangeira. Essa situação é um pouco complicada, primeiro porque mina o ambiente de negócios no país. É uma situação que penso que não deve também ser resolvida com a medida que foi anunciada pelo CTA de levar as faturas das empresas ao Banco Central, até porque o Banco Central não é quem paga as faturas. Então, penso que há que haver aqui uma conversação para se ultrapassar essa questão. Também porque o posicionamento dos bancos comerciais face a essa situação pode dar indicações também de haver, se calhar, interesse de manter as divisas por motivos especulativos, isto é, para poder provocar a depreciação do metical e, com isso, obter lucros substanciais. A esta altura, o Banco Central pode, porventura, fazer alguma injeção de divisas em moeda estrangeira nos bancos comerciais, porque esta é a pressão que neste momento está a ser feita pela CTA. Não julgo essa medida apropriada, porque poderia resolver o problema a curto prazo, porém, a longo prazo, estaríamos a enfrentar novamente o problema de baixos níveis de reservas internacionais líquidas. Então, eu penso que a medida que o Banco de Moçambique tomou recentemente de reduzir as taxas de reservas obrigatórias em moeda estrangeira em cerca de 10% é assertiva e o que eu poderia talvez recomendar é que ele continuasse nesse caminho de tentar reduzir ainda mais essa taxa. Olha, repare que a CTA diz que há cerca de 402 milhões de dólares em faturas nos bancos comerciais que precisam de autorização e de pagamento para processos de importação de matéria-prima da indústria nacional e isto, caso não seja feito, haverá, portanto, danos para as indústrias que precisam desta matéria-prima e, aparentemente, algumas empresas estão paradas. Como é que se sai deste assunto? Porque o Banco de Moçambique já disse que está disponível para ajudar no que puder. Que tipo de intervenção o Banco de Moçambique pode ter a esta altura? Bem, essa é uma situação muito complicada, porque coloca o país em risco de colapso econômico, poderia assim dizer, porque, como a própria CTA referencia em seu comunicado, essa situação toda pode levar à elevação dos níveis gerais de preços. Então, há necessidade, sim, de que o Banco de Moçambique, como o regulador do sistema financeiro nacional, possa se posicionar e resolver essa questão junto aos bancos comerciais e ao setor privado como um todo. É importante que os dois se encontrem para coordenar e que se apresente uma única informação e que possa se sair dessa situação. Porque o posicionamento da CTA de intencionar levar faturas ao Banco de Moçambique, em algum momento também mostra uma posição de alguma afronta àquele que é o regulador do sistema financeiro. Então, é importante que essa situação seja ultrapassada. Aqui, aparentemente, os bancos estão, digamos que, em conflito de interesses, porque a CTA representa os bancos comerciais e por outro lado, o Banco de Moçambique, como disse, é o regulador do sistema financeiro. Quando a CTA aparece como uma voz que representa os bancos comerciais, e são os bancos comerciais que dizem que não há dinheiro em moeda estrangeira na tesouraria, e o Banco de Moçambique não concorda. Entretanto, a CTA surge aqui para tentar mediar uma situação entre os bancos comerciais e o seu regulador. Quais são os riscos que daí advêm? Primeiro, no relacionamento entre o Banco de Moçambique e os bancos comerciais, quando
há necessidade de um terceiro elemento, neste caso a CTA, ter que intervir e tentar mediar a situação? Bem, é uma situação demasiado difícil que mina a confiança entre os bancos comerciais e o seu regulador, o Banco de Moçambique, quando tem que entrar a CTA a representar para uma situação que poderia sim ser resolvida pelas duas partes, os bancos comerciais e o Banco Central. O fato de o Banco Central afirmar a existência de balancetes que comprovam a disponibilidade de divisas, eu friso que ele, como regulador, detém informações privilegiadas para tal afirmação. Então, é importante que se reveja essa situação toda. Como disse inicialmente, pode ser sim que os bancos comerciais estejam a reter divisas por motivos especulativos com o intuito sim de provocar a depreciação do metical e obter lucros com isso. Teresa, obrigado por esse espaço de análise. Até já. Até já. E por falar em Banco de Moçambique, no período entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, o Banco de Moçambique sancionou 9 bancos comerciais com penas de multa de até 46 milhões de meticais. Das instituições penalizadas, o Banco Comercial e de Investimentos BCI é que recebeu a maior multa, devendo pagar ao Banco Central cerca de 45 milhões de meticais por, dentre outras infrações, não ter observado o prazo de resposta às notificações do Banco de Moçambique no âmbito de processos de reclamação de clientes. De acordo com o Banco de Moçambique, o BCI também violou o dever de aplicação de medidas de diligência reforçada na constituição da relação de negócio com um cliente que é uma pessoa politicamente exposta e violou o dever de abstenção em relação às operações de transferência de valores para o exterior ordenadas por 2 clientes corporativos. O Iemola, um serviço financeiro de carteira móvel subsidiária da Movitel, deverá pagar cerca de 44 milhões de meticais por ter constituído de forma inadequada o seu conselho de administração, falta de comunicação das transações em numerário acima dos limites, bem como por falta de planos de ação para resolver as causas de reclamações de clientes e incumprimento do prazo de resolução das reclamações. As outras instituições multadas são o Banco Letsego, Banco Société Générale Moçambique, Absa Bank Moçambique, Mozobanco, First National Bank, Ecobank Moçambique e a Multicâmbios. Todas deverão pagar multas que variam entre 4 milhões e 800 mil meticais. Pois bem, vamos analisar este assunto. Continuamos em estúdio com Teresa Bueno, ela que é economista. Teresa, vimos aqui esta situação em que o Banco de Moçambique volta a multar os bancos comerciais e agora conseguimos ver que são multas, algumas delas pesadas. O BCI, por exemplo, vai ter que pagar ao Banco Central cerca de 45 milhões de meticais. Algumas das infrações cometidas, de acordo com o Banco de Moçambique, são as mesmas que têm sido cometidas nos tempos passados. O que é que está a acontecer? O problema está do lado dos bancos comerciais ou o Banco de Moçambique é que está a ser muito mais exigente? Bem, é uma situação demasiado complicada. Associado o fato de esses bancos terem sofrido essas sanções ao fato de estar a haver essa divergência em relação à disponibilidade ou não de divisas no mercado por parte do Banco de Moçambique, assim como dos bancos comerciais, eu poderia pensar que, se calhar, de certa forma, há aqui pode haver uma negligência por parte dos bancos comerciais
bem como, se calhar, um espírito de insubordinação, não sei, perante aquele que é o regulador do sistema financeiro. Mas, em todo caso, há necessidade, sim, de que o Banco Central se posicione e possa resolver essa situação. E também é crítico quando as falhas e irregularidades que são observadas têm sido as mesmas. Demonstra um sinal de falta de vontade em superar as dificuldades. Obrigado, Teresa, por este espaço de análise. Vamos continuar aqui no Janela Econômica, vamos olhar para outras notícias da atualidade econômica do país. E vamos, a esta altura, olhar para os preços dos produtos essenciais nas principais cidades do país. Começamos com a cidade de Nampula. Olá, Elisa. Saudações aqui ao nível da cidade de Nampula, da ronda efetuada pela nossa equipa de reportagem aos principais mercados aqui da urbe. Podemos constatar que a tendência em alguns produtos, aumento significativo dos preços de primeira necessidade, mas em alguns produtos já uma ligeira redução quando fazemos uma comparação desta semana e a semana que findou. Por exemplo, o óleo alimentar que antes custava 900 meticais, é possível encontrar esta semana a 880 meticais. A batata Reno nacional atualmente custa 65 meticais contra os anteriores 80 meticais. A cebola também nacional atualmente pode ser encontrada a 70 meticais contra os anteriores 80 meticais, e o tomate, o preço subiu de forma significativa, quase que o dobro. Antes, o tomate era possível encontrar a 150 meticais o quilo, e atualmente, pela ronda que nós fizemos, o tomate está a ser praticado a 250 meticais. Questionamos aqui aos comerciantes por que esta subida galopante do preço de tomate nacional, e a justificação deles é que não há tomate aqui ao nível de Nampula. Há escassez de tomate, por isso mesmo é este preço que encontra-se a ser praticado aqui ao nível de Nampula. Quanto a nós é tudo, quanto aos preços dos produtos de primeira necessidade aqui ao nível da província de Nampula. Fizemos referência só a estes produtos: o óleo alimentar, a cebola, o tomate. Muito boa noite. Boa continuação. Vamos para a capital da província de Maputo, Matola. Olá, Osvaldo Madeade, como é que estão os preços dos principais produtos aí? Ora viva, saudações Lucas. Respondemos sim da cidade da Matola, capital provincial de Maputo. Estamos em um estabelecimento comercial, um dos vários que escalamos nesta ronda, que tinha como objetivo primeiro aferir a disponibilidade de produtos de primeira necessidade e também ver a quantas vão os preços de venda e compra destes produtos. E o que notamos, Lucas, é que muitos produtos de primeira necessidade, podemos falar do ovo, não é? Podemos também falar do açúcar, podemos falar de óleo, falarmos de massa. Estes produtos registram uma ligeira subida de preços, se calhar uma diferença de 10 a 15 meticais do que vinha sendo praticado no passado. Até destes produtos há estabelecimentos que a tendência de preços é baixar em relação àquilo que era o preço praticado antes das vandalizações e manifestações, portanto, que criaram alguns transtornos para a atividade comercial a nível da cidade da Matola. Mas nesta cidade a maior preocupação é o arroz. Portanto, Lucas, o arroz a nível da capital da província do Maputo tende a subir a cada dia que passa. Portanto, o saco de 25 quilos, que por exemplo antes era comercializado a pouco mais de 1.400 a 1.500 meticais, hoje em dia é encontrado a preço de 2.300, em alguns casos até 2.500 meticais. Portanto, esta é a tendência de subida de preço. Justifica-se esta subida de preço do arroz em muitos sítios com a situação de vandalização e saque registrado em muitos armazéns da cidade da Matola durante a onda das manifestações. E este problema de arroz continua a preocupar, porque a cada dia que passa o preço vai subindo e as pessoas saem de casa sem certeza a quanto vão comprar
o arroz. Mas como temos outros produtos, em alguns sítios a tendência é de baixar o preço, mas outros subiram sim, mas de uma forma ligeira, 10 a 15 meticais de diferença do que vinha sendo praticado anteriormente, tanto antes desta situação de manifestações que criaram estes danos ao tecido comercial da capital provincial de Maputo, o maior parque industrial do país. Portanto, Lucas, esta é a imagem que podemos trazer a nível da cidade da Matola no que diz respeito aos preços de produtos de primeira necessidade, com este destaque do arroz ser o produto que mais registra subida de preço e uma alteração que é constante. Portanto, a cada dia vai alterando o preço do arroz, o que complica aquilo que é a capacidade de compra dos moçambicanos nesta parcela do país. Obrigado, Osvaldo Madete. Vamos agora olhar para a capital do país com destaque para o mercado grossista do Zimbito. Olá, Hélio. Os preços dos principais produtos na cidade de Maputo continuam estáveis. Por exemplo, a batata, a cebola, o tomate, o óleo e outros continuarão a ser disponibilizados sem especulação de preços. Bom, esta é a informação de preços que podemos trazer a partir do mercado grossista do Zimpeto. E no que diz respeito ao apoio a iniciativas empresariais, a Associação Nacional dos Jovens Empresários está a recolher as preocupações dos jovens empresários e estes pedem linhas de apoio. Na fase inicial da recolha das preocupações dos empresários e empreendedores jovens, a Associação Nacional dos Jovens Empresários reuniu-se com jovens da cidade de Maputo. O encontro acontece numa altura em que o país tenta se erguer depois das manifestações, em alguns casos violentas, que afetaram o tecido econômico. As informações preliminares indicam que os jovens exigem estabilidade sociopolítica baseada no diálogo. A primeira coisa, ou a primeira grande preocupação que temos que levar ao governo é para pôr a ordem e a segurança do nosso país. Porque só assim nós podemos conseguir fazer os nossos negócios de forma livre. Essa é que é a grande preocupação. São perguntas, são observações das 3.000 pessoas, não consegui ler todas, mas dos 10%, todos pedem a mesma coisa: estabilidade. Contudo, entre os jovens existe o sentimento de que a responsabilidade da manutenção da paz social é de todos, a começar pelas empresas que devem realizar ações de responsabilidade social que criam confiança e apoio comunitário aos empreendimentos econômicos. Alguns problemas são criados por nós mesmos. Porque tu tens uma empresa em Manica, fatura milhões, não faz responsabilidade social para aquela comunidade, não se aproxima. Quando ele tem a primeira oportunidade, o que faz? Ele sabe que é. Então, os empresários também têm essa tarefa, fazer alguma coisa para o seu povo. E quem tem que fazer isso somos nós, empresários. ANS promete continuar a coletar as preocupações dos jovens empresários e empreendedores de modo a canalizá-las ao governo. E estes temas todos vão ser respondidos através de um documento e através de uma reunião que vamos criar com todos os empresários do Rovuma Maputo para darmos uma solução. E essa solução passa necessariamente em levarmos os problemas ao governo. Qual é a tarefa do governo? É de criar a estabilidade. Em todos os sentidos. Nós temos de nos sentir seguros no nosso país. Dados preliminares falam da destruição de cerca de 40% do tecido empresarial moçambicano durante as manifestações pós-eleitorais.
E o governo está, a esta altura, a finalizar o plano dos 100 dias de governação. No documento, o Executivo propõe-se a implementar medidas administrativas e fiscais, bem como criar a Central de Aquisições de Estado, criar o Banco Nacional de Desenvolvimento e adquirir 2 locomotivas e 3 aeronaves. E o governo promete dar especial atenção às pequenas e médias empresas afetadas pelos tumultos no país. O trabalho que envolve o setor privado visa a dinamização da economia e a melhoria do ambiente de negócios. É uma série de medidas ainda na fase de estudo que o governo pretende implementar para minimizar os efeitos dos protestos pós-eleitorais na economia. Procura-se reanimar as empresas atingidas pela onda de vandalização e saque. Estão em análise, me refiro a medidas administrativas e a medidas fiscais, que julgamos serem necessárias e pertinentes para, a curto prazo, irmos retomando aquilo que é o nosso normal na recuperação da nossa economia. E a curto prazo iremos nos pronunciar. E em parceria com o setor privado, a Câmara de Comércio, a CTA e os outros, estamos a trabalhar para trazer o mais rápido possível. O governo está a acompanhar a especulação de preços e monitoria da disponibilidade de produtos de primeira necessidade no mercado. Os produtos da cesta básica neste momento estão disponíveis no mercado, existe um abastecimento, pese embora haja tendência de subida de preços de arroz, estamos atentos a esta dinâmica, estamos a monitorar através das inspeções. Só para a Zona Sul temos cerca de 18 mil toneladas de arroz disponível. Hoje, no Porto da Beira, está sendo descarregada mais de 5 mil toneladas de arroz para a Zona Centro. Então, só para dizer que os grandes importadores têm estado a fazer o seu trabalho regular. Esta sexta-feira, o Ministério da Economia e a Câmara do Comércio de Moçambique reuniram-se para delinear estratégias visando a melhoria do ambiente de negócios. Se nós conseguirmos simplificar os procedimentos, reduzir o tempo e também os custos, as empresas também vão ser capazes de ser competitivas e produzir, fornecer ao mercado a um preço competitivo. Nós temos que transitar de uma agricultura familiar para uma agricultura transformacional. O que isso significa? Ter a agricultura como o agronegócio, onde toda a cadeia de valor é considerada. Ainda esta sexta-feira, o ministro da Economia manteve encontro com a Associação de Economistas de Moçambique, onde foram abordados assuntos de interesse comum. Pois a recuperação econômica do país está na ordem do dia. Um Estado que também precisa de arrecadar receitas para poder obter recursos financeiros para realizar a despesa e, por outro lado, um setor privado que tem o seu tecido econômico fragilizado. A CTA fala de cerca de 40% do seu tecido econômico afetado pelas manifestações pós-eleitorais. Vamos analisar este tema com Alcides Nobela, ele que é advogado e também docente universitário na área das ciências jurídico-econômicas. Bem-vindo ao Janela Econômica, Alcides Nobela. Como é que nós devemos pensar na recuperação econômica do país? A CTA exige que o Estado tome medidas, mas estamos a falar de um Estado que também precisa de arrecadar a receita. Esta recuperação passa apenas pela tomada de medidas ou também pela injeção de recursos no mercado? Saudações, agradecemos em primeiro lugar este convite que nos foi formulado para participarmos deste programa que aborda questões econômicas de interesse para o país. Bom, da questão que coloca, de facto, há este dilema. Por um lado, as finanças públicas exigem que o Estado arrecade receitas e a principal fonte é mesmo através da tributação. Por outro lado, o Estado tem que criar algumas facilidades para que a atividade econômica se recupere face à situação que muito bem reportou. Estamos todos afetados, paralisações de empresas e também destruição até de algumas entidades, alguns estabelecimentos, sobretudo comerciais. Nós entendemos que a abordagem de o Estado injetar algum capital, isso seria através de subvenções. O Estado, há experiências
que Moçambique passou por elas, de subsidiar, por exemplo, os combustíveis, o trigo, para criar alguma facilidade, aliviar o peso financeiro no bolso do cidadão. São medidas que em algum momento viram-se que não eram talvez muito adequadas. É um custo muito grande para o Estado e o próprio cidadão depois habitua-se e pensa que aquele é o preço real do bem que está a adquirir, quando na verdade não. Passamos desta fase e, portanto, ir pelas subvenções talvez não seria o caminho recomendável. O caminho recomendável seria, portanto, a intervenção econômica do Estado a nível da regulação econômica. É uma regulação econômica que poderia aliviar a carga fiscal, não no sentido de isentar, portanto, ou reduzir a carga fiscal, mas no sentido de dar aqui uma possibilidade de o agente econômico pagar, portanto, o seu imposto por meio de prestações a nível num determinado ano. Nós percebemos também do CTA que está a propor uma certa moratória. A moratória é possível nos termos da lei, mas tem que ser o governo a determinar o diferimento do pagamento, portanto, das prestações fiscais. Isto aconteceu quando tivemos o ciclone Idai. O governo aprovou um decreto que permitia que as empresas, os agentes econômicos em determinadas zonas ou províncias que tiveram maior impacto negativo do ciclone pudessem diferir o pagamento dos impostos durante um ano. Portanto, o imposto do ano anterior, no lugar de pagar naqueles prazos habituais, até por aí março de um determinado ano, poderiam fazê-lo até dezembro do ano seguinte. Isto é o que o governo pode fazer, mas já é aquilo que o próprio agente econômico pode fazer, que é ele mesmo requerer o pagamento em prestações. A lei geral tributária permite que o agente econômico que não esteja em condições de pagar dentro do prazo indicado por lei o seu imposto, sobretudo o IRPC, ele pode requerer o pagamento em prestações no período máximo de 12 meses. Portanto, serão prestações mensais. É claro que há outras implicações à volta disto. É que se não consegue pagar uma das prestações, nos termos gerais do direito e próprias normas fiscais, ele terá a obrigação de pagar todas as prestações devidas. E depois, quando já estamos numa situação de execução fiscal, ele não poderá mais uma vez requerer o pagamento em prestações. Portanto, são essas duas vias que eu vejo possíveis e o governo, penso que agora que está quase que composto na sua totalidade, o Executivo, depois a nível da Presidência da República, penso que essas matérias, o Ministério da Economia e depois o Ministério das Finanças terão de alguma forma de trazer alguma proposta de solução que, na minha ótica, teria de passar por algumas facilidades fiscais e até aduaneiras para se aliviar, portanto, este peso financeiro que os agentes econômicos hão de ter nos próximos dias. Pois, aparentemente, as questões fiscais são mais fáceis de serem adotadas num contexto em que as empresas estão operacionais. Nós estamos a falar de um tecido econômico que está paralisado, uma parte do tecido econômico está paralisado, algumas indústrias destruídas, totalmente vandalizadas. E como é que se começa, como é que se inicia quando o empresário não tem recursos para poder reerguer a sua infraestrutura, mas por outro lado o Estado também não tem dinheiro para poder ajudar este empresário. E a banca comercial está como está, como acompanhamos ainda nesta edição, e aí as soluções fiscais também ajudam nessas situações. Há algumas opções de lei que podem ser acionadas neste caso. Bom, aqui infelizmente a solução terá de ser buscar um financiamento na própria banca. Porque as formas do Estado financiar, como eu disse, é mesmo através de algumas subvenções. Isenções fiscais é um pouco mais difícil até, porque as isenções fiscais são benefícios fiscais que enquadram-se ou só são aplicáveis, ou a eles aplica-se o princípio da legalidade, portanto, do artigo 127, número 2 da nossa Constituição. Porque à semelhança da incidência, da taxa, das garantias, os benefícios fiscais são aprovados por uma lei, portanto, por aquele que tem o poder legislativo, que é a Assembleia da República. Agora, estas outras facilidades, sim, podem ser através do governo, as moratórias, que é o que basicamente está a pedir, portanto, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique.
Isso está previsto na Lei Geral Tributária, que é o artigo 40, depois o artigo 148 faz referência a essas questões. Agora, numa situação de total paralisação, a solução seria, de fato, ir buscar um financiamento na banca para se reerguer, com todas as consequências que isso significa. O dinheiro, como se diz, custa dinheiro. A banca tem as condições que tem. Talvez a nível do Banco de Moçambique, aqui talvez seria a questão dos juros a serem aplicados no setor empresarial, teria de ser então já o regulador financeiro a procurar aliviar as taxas de juros que poderiam ser aplicáveis no caso de, portanto, empréstimos que os agentes econômicos precisariam para reiniciar a sua atividade. Porque, como disse, e bem, algumas atividades estão, de facto, paralisadas, com todas as consequências que nós estamos a viver, o desemprego e a falta de provimento de alguns serviços e até alguns produtos básicos que os moçambicanos precisam. O governo prepara-se para injetar cerca de 2 mil milhões de meticais para pagamento aos fornecedores de bens e serviços no âmbito do plano dos 100 dias. É verdade que é um plano que ainda não é acabado, o governo ainda está a preparar este documento, mas de forma preliminar já se fala desta intenção do Executivo em pagar a dívida pública interna. Até que ponto é que este dinheiro a ser injetado em forma de pagamento da dívida pode ajudar na recuperação econômica do país? A situação que o país tem estado a viver nos últimos anos, de facto, exigiu que o governo recorresse ao crédito público para se autofinanciar. E a dívida pública moçambicana, de facto, tem níveis elevados. Ao cumprir o governo com esta sua obrigação de fazer os desembolsos da dívida pública, claramente que vai ajudar muito bem o alavancar do setor empresarial moçambicano. Mas, para além disso, como disse também, penso que os fundos que existem disponíveis para apoiar o setor empresarial, e nesse programa dos 100 dias, também é um outro mecanismo que poderá ser usado. Aqui o governo está a assumir o papel de quem está a financiar o setor empresarial, o que não é mau. Eu falei da banca porque é o processo normal de quem precisa de reativar a sua economia, vai buscar lá financiamento. Mas iniciativas como criação de fundos de apoio ao setor privado também é um mecanismo que poderá, de alguma forma, aliviar. Os fundos têm o problema de ser competitivo. Nem sei se é problema, talvez até é muito bom, porque quem apresenta projetos viáveis é que poderá se beneficiar, de alguma forma, deles e, portanto, colocar a sua atividade empresarial em dia, em marcha, e assim garantir a sua recuperação paulatina. É claro que as recuperações sempre levam algum tempo. Não será em 1 ano ou em 2 anos que conseguiremos, talvez, sair desta situação de paralisação de alguns setores de atividade econômica. Na sua maioria, até é o setor comercial, que foi o setor de bebidas, comidas, que foi fortemente atingido, vandalizado, e algumas agentes econômicas já anunciaram paralisação ou retirada, até alguns estrangeiros, retirada, portanto, da atividade, paralisação quase que completa, manifestaram a falta de interesse em se manter em algumas zonas por conta daquilo que aconteceu em termos de vandalização. Isso, de fato, é preocupante. O que eu quero dizer com isso é que a questão também de garantir segurança ao investidor é importante. Portanto, o governo também tem que arranjar formas de garantir que, apesar dessas ondas de manifestações e algumas vandalizações, seja possível garantir segurança do agente econômico para se manter como investidor em Moçambique. Ao mesmo tempo que o setor privado está na busca de recursos para poder reiniciar a sua atividade econômica, também impede que haja estabilidade sociopolítica, e isto é pedido aos políticos, mas a questão de manter a paz social é uma tarefa apenas dos políticos, do governo, ou também o empresário também tem uma quota parte neste processo. Ouvimos ainda neste programa o presidente da ANJ, da Associação dos Jovens Empresários, a dizer que os empresários também devem começar a olhar para a sociedade e desencadear ações de responsabilidade social para buscarem apoios da comunidade à volta do empreendimento em momentos críticos. Até que ponto é que esta colocação pode ser interessante e até mudar o rumo das coisas? Sim. De facto,
nestas situações todos temos alguma responsabilidade, algum papel quando se trata de estabilidade, paz e segurança. A partir da zona nós implantamos o nosso investimento. Tivemos casos de alguns grandes projetos em que a população reclamava ou uma escola ou um centro de saúde, que são iniciativas de responsabilidade social, tanto do setor empresarial. Por esta via ou por esta perspectiva, sim, podemos dizer que o empresariado local ou mesmo o investidor estrangeiro, direto estrangeiro, tem a responsabilidade social ou, com uma boa política de responsabilidade social, poderá minimizar, portanto, esta tensão que estamos a viver. Portanto, tem essa responsabilidade. É claro que, por outro lado, ele próprio pode investir na sua segurança, ter, portanto, uma segurança privada, robusta, que garante a proteção do seu investimento. Mas isso só não seria suficiente, porque o que motiva as pessoas para fazer alguns saques, vandalizações, é por acharem que precisam daquele bem que está ali dentro daquela infraestrutura ou entenderem que aquele agente econômico não está a fazer muito para a comunidade à volta. Muito recentemente acompanhamos também uma situação, creio que é na Matola, na zona de Infulene, em que foram lá atacar, incendiar uma unidade fabril, por acharem que ele está a poluir a região. Portanto, questões ambientais também, quando não muito bem acauteladas, podem, portanto, fazer com que a população à volta, de alguma forma, reaja mal face ao investidor que está aí estabelecido. Portanto, o papel do investidor é, sem dúvidas, fundamental neste contributo que deve dar para a estabilização social e o minimizar, portanto, das paralisações que às vezes acontecem, infelizmente. Obrigado, Alcides Nobela, advogado e também docente universitário na área das ciências jurídico-econômicas, que esteve aqui a dar-nos algumas linhas de como é que Moçambique pode, juntamente com o seu governo, o setor privado, garantir esta recuperação econômica após manifestações eleitorais, pós-eleitorais, que, como tomamos conhecimento, destruiu cerca de 40% do tecido econômico nacional. Vamos continuar com o nosso Janela Econômica. Vamos agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e a banca comercial, entre os bancos comerciais e o público. E estas são as taxas de câmbio de acordo com o Banco de Moçambique. O dólar norte-americano custa 63,27 meticais a compra e a venda custa 64,53 meticais. O rand, a moeda sul-africana, custa 3,42 meticais e a venda custa 3,49 meticais. E a moeda da zona euro custa 65,56 meticais a compra e a venda custa 66,87 meticais. E o renminbi, moeda chinesa, custa 8,66 meticais a compra e a venda custa 8,83 meticais. E esta é a taxa de câmbio praticada entre o Banco de Moçambique e os bancos comerciais. E termina assim a presente edição do Janela Econômica. Para este e mais temas, queremos continuar a contar com a sua audiência. Caso queira interagir conosco, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com. Contamos consigo na próxima edição. Até lá, fique bem.